E aí, gente, chega mais que hoje a gente vai desvendar uma das maiores, se não a maior treta literária do século XIX, direto da mente do brabo, do nosso Machadão. E ó, pode esquecer aquela vibe de resumo pra prova de colégio, viu? Porque a história aqui é muito, mas muito mais insana do que qualquer coisa que já te contaram. Bora começar com a pergunta que esse livro joga na nossa cara, sem pedir licença nenhuma. Pensa comigo, e se essa régua que a gente usa todo dia para medir o que é normal e o que é ser doido tiver completamente torta? E se a pessoa que está segurando essa régua for na real a mais maluca de todas? É esse o nó que a gente vai desatar hoje. Então, ó, se ajeita aí, pega uma água, um café, que eu vou ser sua guia por essa história maluca, que é cheia de ironia e crítica social e que, juro, é mais atual que o último viral da internet. Mas antes de tudo, a gente precisa alinhar uma coisa sobre quem era Machado de Assis. Ele não era só aquele senhor sério dos livros da escola, não. Mano, sem zoeira, o cara era um gênio e observar a sociedade e apontar o dedo pra todas as hipocrisias com uma ironia fina que é, assim, pura arte. Em O Alienista, ele pega a ciência, o poder, essa nossa mania de querer botar todo mundo em caixinha e simplesmente bota pra quebrar. É uma crítica que atravessa o tempo, vocês vão ver. E para contar essa história, ele criou um personagem que é simplesmente icônico, o Dr. Simão Bacamarte. O típico cara que se acha o suprassumo da razão, sabe? O gênio dos gênios. O rolê é o seguinte, o Dr. Bacamarte é tipo o médico mais conceituado da época. O cara era tão dedicado à ciência que ele volta para a cidadezinha dele, Itaguaí, com uma única missão na vida: entender o que é loucura. E ele era tão, mas tão lógico que a escolha da esposa dele, a Dona Evarista, não foi por amor nem nada. Foi tipo um checklist. Tem boa saúde, digere bem, pulso regular, perfeita para gerar filhos fortes. Zero romance, 100% cálculo. Já deu pra sentir a vibe do sujeito, né? Ah, e só pra todo mundo ficar na mesma página, alienista era basicamente o nome chique do século XIX pra psiquiatra. O médico que estudava os alienados, ou seja, a galera considerada louca. Com ego lá na estratosfera e a certeza de que ia revolucionar a ciência, o Bacamarte convence a galera da prefeitura e constrói a famosa Casa Verde. A ideia era criar um lugar para confinar e estudar todos os doidos da região, tipo o primeiro laboratório humano de psiquiatria do Brasil. E essa frase aqui é a chave de tudo. Para ele, no começo, a lógica era super simples. Ou você tem um equilíbrio perfeito na mente, ou você é louco. Ponto final. Não tinha meio termo, era 8 ou 80. A razão era uma ilhazinha de sanidade cercada por um oceano de loucura. Guarda essa ideia, que ela vai ser importante. No comecinho, até que parecia tudo certo. A Casa Verde começou a receber a galera que a cidade inteira já achava meio fora da casinha. Sabe, o cara que se achava parente do rei, o outro que dizia que era uma estrela, os fanáticos, enfim, os casos mais óbvios. Até aí, suave. O problema é que o doutor ficou tão obcecado em classificar a loucura que ele começou a ver sintoma em simplesmente tudo. A régua dele foi ficando cada vez maior e a definição de desequilíbrio ficou bem conveniente para a pesquisa dele. E aqui que a coisa descamba de vez. O cara começa a internar geral por motivos absurdos. O Costa foi pra dentro porque era generoso demais e perdoava as dívidas da galera. Loucura. O Matheus se exibia todo orgulhoso na janela da Casa Nova. Vaidade excessiva, hospício. O Gil Bernardes, educado demais, cortesia em excesso, loucura também. E o ápice, velho. Ele interna a própria mulher porque ela não conseguia decidir que colar usar num baile. Mano, indecisão virou sintoma. Qualquer coisinha fora da média virava diagnóstico. E aí, me diz, não sou assustadoramente familiar? Obviamente a galera de Itaguaí começou a surtar. Tipo, se ser gente boa é loucura, quem tá seguro, né? O medo coletivo virou revolta e o jogo começou a virar pro nosso doutor. A cidade entra em pânico. Ninguém mais se sentia seguro. Liderados por um barbeiro chamado Porfírio, o povo se junta e vai para a porta da Casa Verde protestar. Eles queriam o fim daquele despotismo científico, queriam a liberdade de serem quem eles eram, com seus defeitos e qualidades. E eles tinham motivo de sobra. Chega um ponto que o Dr. Bacamarte, fazendo as contas, percebe que tinha internado 4/5 da população da cidade. Cara, pare e pensa nisso. 80% da cidade estava trancada na Casa Verde. A situação tinha saído completamente de controle. Sério? Dá uma pausa para respirar. A história é genial, né? Se essa análise está abrindo a sua mente para o tamanho da confusão que o Machado criou, já aproveita esse momento de caos e faz aquele combo que ajuda demais a gente.
deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Fechou? Então bora voltar para Itaguaí, que o negócio vai ficar ainda mais doido. Diante da revolta e do fato de que 80% da cidade estava louca, um cientista normal ia fazer o quê? Admitir o erro, né? Mas o Bacamarte não. A lógica dele dá um giro de 180 graus. Ele pensa, ué, se a maioria se encaixa nos meus critérios de loucura, então meu ponto de partida estava errado. O desequilíbrio não é a exceção, é a regra. A verdadeira doença, a anormalidade, deve ser o perfeito equilíbrio mental. Tá maluco? A razão que antes era uma ilha, agora virou o caso raro que precisava ser estudado. E o que ele faz? Abre os portões e manda todo mundo para casa. Imagina a festa em Itaguaí. O povo celebrando, achando que o pesadelo tinha acabado, que o doutor finalmente tinha caído em si. Mal sabiam eles... Porque essa história, minha gente, é do Machado de Assis, e se tem uma coisa que o Machadão sabe fazer, é entregar um plot twist que te deixa assim, de queixo caído. A Casa Verde não fechou. A pesquisa só mudou de alvo. Agora, o objetivo do Dr. Bacamarte era encontrar os raríssimos casos de pessoas perfeitamente equilibradas, honestas, modestas, enfim, os 100% sãos. Porque, na nova teoria dele, essas pessoas eram os verdadeiros casos patológicos. Ele começa essa nova caçada e até interna umas pessoas super virtuosas, mas ele nota que é muito difícil achar alguém verdadeiramente perfeito. Então, como cientista metódico que ele é, ele decide analisar o único sujeito que ele podia estudar com total isenção, ele mesmo. E aí, cara, vem o golpe final. Ele se analisa e conclui que ele é modesto, paciente, leal, justo. Ele é a personificação do equilíbrio. E se, segundo a sua nova teoria, a perfeição é a verdadeira loucura, a conclusão lógica é uma só. Com essa frase, o Dr. Simão Bacamarte, o maior cientista do reino, se declara o único e verdadeiro louco de Itaguaí. Ele se tranca sozinho na Casa Verde, virando o único paciente do seu próprio hospício e morre lá dentro 17 meses depois. A vítima final da sua própria lógica impecável e completamente desumana. Que final, meus amigos, que final! Beleza, a história é doida, o final é genial, mas e aí? O que a gente tira de tudo isso hoje? Qual é a moral dessa treta toda para a nossa vida? O Machado está dando vários recados aqui. Primeiro, desconfie de qualquer pessoa que se apresente como dono da verdade absoluta, seja na ciência, na política ou na vida. Segundo, essa linha que separa o normal do louco é uma construção, e quem tem o poder de traçar essa linha tem o poder de excluir quem não se encaixa. Ele mostra que a busca por uma lógica fria, sem empatia, sem humanidade, é o caminho mais curto para a própria insanidade. A grande lição é questione. Questione as normas, questione a autoridade e, principalmente, questione as suas próprias certezas. E para fechar, fica a provocação. A Casa Verde hoje pode não ter muros de pedra, mas e as nossas bolhas nas redes sociais? E a cultura do cancelamento? Quem são as pessoas que a gente decide calar, excluir e rotular como loucas ou erradas só porque pensam diferente da gente? Quem é que a gente está trancando na nossa Casa Verde virtual todos os dias? Fica aí a reflexão. Valeu, gente!